Olá, meu nome é Kelly Souza, eu estou aqui para falar sobre a minha experiência com a ressonância harmônica. Hoje, depois de ter estudado um pouco sobre isso, assistido novamente o caminho das palestras, eu estou concluindo a minha quarta onda da ressonância harmônica e gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que eu estudei. Eu tenho algumas anotações aqui e de vez em quando eu vou pescar um pouquinho para não deixar passar nada. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não tenho propriedade nenhuma para falar em nome do Hélio Couto, em nome da ferramenta da ressonância harmônica, não estou autorizada a dar informações. Por isso, se você tiver interesse em participar desse processo, entre no site do professor Hélio Couto, que eu vou deixar disponível aqui nos comentários. Bem, aqui eu quero falar sobre eu, o ego e a ressonância harmônica. Bem, o que seria o ego? O ego é aquilo que muitas vezes faz a gente tentar ou até querer desistir do processo da ressonância harmônica. Muitas vezes eu assisti relatos aqui no YouTube sobre pessoas que desistiram do processo por N motivos. E esses motivos muitas vezes são observados que estão atrelados diretamente ao ego. Então, o ego é aquilo que faz a gente querer fazer só o que a gente quer e não o que a gente deve fazer. Ele sempre quer seguir o caminho mais fácil. Ele é o nosso eu, defensor do eu físico. Ele é o defensor do que a gente é. Ele sempre vai para o lado da nossa personalidade. Por isso, ele está sempre presente. Ele sempre diz, olha só, eu estou aqui. E o ego, ele está nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E ele quer nos manter onde nós estamos. Ele não gosta de mudanças. Por quê? Porque as mudanças causam certo temor. Mudança é aquilo que a gente não sabe, é coisa nova. Então, quando você não sabe, quando você não tem um controle da sua ação, é o ego que está dizendo a você, olha, não vá por esse caminho que você pode se dar mal. Ele seria totalmente o oposto da RH. O processo de RH, ele vai nos deixar mudar, porque é um processo de mudança, é um processo de crescimento, é um processo de evolução da consciência, é a expansão da nossa consciência. E para darmos voz à nossa consciência, precisamos mudar crenças, mudar a forma de ver a vida, mudar padrões de comportamento, de pensamento. E para isso, a gente precisa deixar o ego de lado, não é? Bem, quando a gente está dentro do processo da RH e começa a sentir várias perturbações, vamos dizer assim, de pensamentos, de sonho, e várias coisas vão nos incomodando, é o que nós chamamos de catarses. As catarses são o ego brigando com a ressonância harmônica. A ressonância harmônica tentando entrar para fazer o trabalho da mudança, de limpeza, e o ego dizendo, não, aqui você não mexe, porque ele não quer mudar. Mas nós parecemos muitas vezes tão apegados ao ego que deixamos ele se manifestar. Mas de que forma o ego se manifesta? Como é que eu consigo identificar que o ego está agindo? Bem, ele se manifesta de diversas formas. Uma delas é o medo. Medo de mudar, medo do novo. Muitas vezes a gente planeja algo e tem medo de fazer acontecer. Tem um exemplo simples. Bem, eu tenho muita vontade de viajar, mas eu morro de medo de avião. Ah, eu quero muito comprar um carro, mas eu morro de medo de dirigir. Então, é o medo se manifestando, é o ego se manifestando através do medo. Tem outras formas, como a agressividade. Muitas vezes a gente fica sem paciência, desmotivado, é agressivo com as pessoas à nossa volta. É o ego se manifestando. Outras formas são a compulsividade. Muitas vezes a gente faz coisas de forma compulsiva, como compras que não são necessárias, compulsão de alimento. Muitas vezes nesse processo da RH a gente engorda porque come demais de forma desenfreada. É como se aquela ansiedade estivesse dentro da gente durante esse processo. Durante essa briga, a gente sofre por causa disso. Outra forma é a entropia. A entropia é quando a gente não está focado em nada. Quando você não foca no seu objetivo, você dá espaço
para um monte de pensamento. Vem um monte de pensamento negativo, pensamento de não pertencimento, de não merecimento. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não posso. Ah, eu não me basto. Ah, eu estou sozinho. Então, esse processo de entropia é também uma forma de manifestação do ego. Outra forma de manifestação do ego é a não conformância com os nossos pedidos. Quando a gente percebe que nossos pedidos não estão sendo atendidos, a gente se sente frustrado. E essa frustração é um trabalho também do ego. Bem, ele quer manter você do jeito que você é. Ele quer manter as coisas como estão. É a famosa zona de conforto. A zona de conforto não é tão confortável assim, mas é o que a gente conhece. Não é diferente de nada. Então, a gente se mantém do jeito que está, mesmo que não esteja confortável. E nessa fase, nós nos tornamos mais agressivos, mais incompreensivos, mais impacientes, muito mais ansiosos e o ego trabalha e consegue vencer muitas vezes a ressonância por causa disso. Bem, durante essa briga e durante esse processo de catarse, a onda vai tentando acessar, através do lóbulo, ela vem tentando acessar os motivos de mudança, as mudanças que nós precisamos. Isso é individual, é de cada um, não é? Então, ela tenta entrar, tenta limpar, promover a mudança para que os nossos pedidos se realizem. Bem, mas por que o ego tenta impedir a mudança? Bem, a RH é um processo de expansão da consciência. É uma ferramenta que vai nos trazer crescimento acelerado, crescimento da consciência. Ela vai equilibrar a nossa vibração. E o ego, ele trabalha numa vibração sempre muito baixa. Então, quanto mais baixo estivermos vibrando, mais o ego consegue se apoiar, mais o ego consegue trabalhar, mais domínio ele tem. Então, nessa baixa vibração, nossas ideias, nossos sentimentos, nossas emoções ficam ali no entrave com a ressonância. E nesse entrave, a gente sempre pensa: bem, quando eu tiver dinheiro, eu vou conseguir correr atrás de outros objetivos. São sempre empecilhos e ideias extremamente, puramente materiais. A gente sempre coloca um obstáculo para conquistar algo. Então, quanto maior a luta entre o ego e a RH, mais nós sofremos. Então, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente consegue fazer a nossa parte para impedir que o ego sobrevaleça, que o ego esteja acima, né, da ressonância? A gente pode parar e refletir, perguntar ao universo, né? Onde é que nós estamos sofrendo? Né? Parar para identificar os nossos sentimentos. E esses sentimentos muitas vezes que são de preguiça, sentimento de inferioridade, sentimento de não merecimento, eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, ou o meu trabalho não é suficiente, a minha autoestima é baixa. A gente tem que identificar e a partir do momento que a gente identifica, a gente consegue trabalhar em cima disso. De que forma? Eu, particularmente, comecei a praticar a meditação. Com a meditação, eu consegui internalizar muita coisa. A meditação, o programa de neurolinguística, né, que é um processo maravilhoso. Aqui no YouTube tem vários áudios do professor Hélio Couto, até no site do professor tem a PNL. A gente pode fazer essa reprogramação para a gente eliminar crenças limitantes. E a meditação, esses programas, muita leitura, gente, muito estudo, pode nos ajudar nesse processo. Kelly, mas eu já tentei ou eu estou tentando e não consigo, nada muda. Bem, será que você está tentando mesmo? Será que você não está dando muito vez ao seu ego? Por quê? Quando Hélio Couto fala soltar, o que é soltar? É a gente não ter impaciência, a gente não querer dominar o processo. O processo ele segue sozinho. A gente não tem que dominar o processo. A gente não tem que ter apego a nada. E a gente tem que acabar com a ansiedade.
a ansiedade. A meditação ajuda muito, gente. Com o processo de ansiedade, eu falo por mim mesma, porque eu sempre me considerei uma pessoa ansiosa e hoje eu venho melhorando muito, graças a Deus, com a ajuda da RH e das meditações. Bem, quando a gente confia no processo, quando a gente diz a gente, olha, eu confio no processo, eu vou deixar a ansiedade de lado, eu não vou me apegar, não vou querer ter domínio sobre a situação, não vou querer ficar brigando comigo mesma. Deixa o processo fluir e faz a sua parte, que é estudar, meditar, orar e confiar. Bem, eu espero ter ajudado, assim como sempre fui ajudada por muitas vezes que assisti os vídeos, depoimentos de pessoas aqui no YouTube e depoimentos de pessoas que inclusive falaram sobre o processo do ego durante o uso da ferramenta. Além, claro, dos vídeos do professor Hélio Couto. Muita coisa que foi falada aqui é baseado no que eu escutei das palestras do professor. Eu espero realmente ter ajudado. E se você gostou desse vídeo, pode curtir. E se você gostaria de ouvir mais vídeos, por favor, me segue e gratidão.